Bom dia, professores de arte, professores coordenadores e todos que nos acompanham nessa manhã de formação. Eu sou a professora Késia, PCNP de Arte, da Diretoria de Ensino de Capivari. Espero que nessa manhã nós possamos aí ter bons momentos de formação, que tenhamos momentos muito proveitosos. Hoje nós temos o tempo de 2 ATPCs, portanto nós vamos até próximo às 10 horas, e quando começa a formação do Centro de Mídias. E por lá, o tema de hoje será retomada das atividades presenciais, acolhimento, e o retorno às atividades presenciais. Um assunto muito importante e que mesmo que o seu município não volte nesse momento, essas formações já estão nos preparando para quando isso acontecer. Se tivessem nos dito, né, professor, lá no mês de março, lá no planejamento, tudo que seria esse ano, meu Deus, penso que nossas expectativas não seriam as mesmas de tudo que desenvolvemos até aqui. E o quanto você, professor de arte, desenvolveu as habilidades da empatia, da autonomia, da adaptação, da flexibilidade e por aí vai. Quanto nós aprendemos, quanto nós nos reciclamos, né? E quanto nós estamos aí prontos para continuar. Eu chamei aqui o PowerPoint para fazer o auxílio aí da nossa formação. Hoje é dia 30 de setembro e vamos lá chamar a vinheta. Trabalhando recuperação e aprofundamento da aprendizagem em arte. Esse será o principal tema de trabalho nosso nesse dia, nessa manhã, mas nós teremos como pauta também a importância de atualizar o seu repertório, professor, o componente de arte no processo educacional e como trabalhar o projeto de recuperação e aprofundamento aí no componente de arte. Nós vamos relembrar aí, né, os objetivos dessa orientação aí, apoiar os profissionais na educação e estudantes no retorno às aulas presenciais, com ações focadas nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares, promovendo a recuperação e aprofundamento dos conteúdos. Então, todos os componentes curriculares estão aí engajados na recuperação e aprofundamento. Os objetivos específicos: incentivar os professores a se repertoriar, valorizar o componente de arte como parte do processo de aprendizagem do aluno, favorecer a aprendizagem de todos os estudantes, rever e recuperar as habilidades de suporte que não foram aprendidas e também são essenciais para o estudante continuar aprendendo. Apresentar possibilidades de sequência de atividade articuladas às habilidades de suporte. Esses são os nossos principais objetivos. Eu trouxe aí para a gente retomar e relembrar o calendário de 2020. Nós tivemos aí uma reorganização dos bimestres, então, portanto, aí alguns dias, no dia 16/10, nós temos o término do terceiro bimestre e o início do quarto bimestre a partir do dia 19/10. Então, relembrando aí, e nós temos também muitos professores novos na rede, no quarto bimestre, a partir do dia 19 de outubro, nós iniciamos aí com o ensino fundamental, baseados no currículo paulista. O nosso material vai trazer o tema artes visuais. Então, trabalhamos já música, dança, teatro, e no quarto bimestre trabalharemos artes visuais. Para o ensino médio, seguimos o currículo oficial vigente, estamos aí num material de transição, portanto,
primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres, trabalhando aí as 4 linguagens da arte: música, dança, teatro e artes visuais. Então, por isso essa diferença, né? Que no ensino fundamental, a gente trabalha só uma linguagem no bimestre, e no ensino médio ainda trabalhamos as 4 linguagens. O primeiro tema aí para a gente estar conversando um pouquinho, para a gente estar trabalhando, né? E aí, professor, como está o seu repertório em arte? Nunca foi tão importante estarmos atualizados. E muitas vezes são os nossos alunos que trazem as novidades de tudo que está acontecendo nesse momento. O que não podemos é ficar para trás. Aquele professor que tinha uma pasta de atividades que usava todo ano, para cada série já tinha as aulas todas prontinhas, desde 1900 e bolinha, não pode mais existir. Os nossos alunos nos cobram isso. Nunca nosso trabalho foi tão dinâmico. Então, como você, professor, está se repertoriando? Com leituras, com cursos, com visitas às exposições, musicais, shows, né? É preciso que a gente faça uma seleção desse material, porque todo esse material que está disponível para nós também está disponível para o nosso aluno, né? Então, é bastante importante que a gente procure, busque, que esteja atualizado, para quando nós formos falar de algum assunto, a gente ter repertório aí para estar conversando com o nosso aluno. Nós sabemos que hoje tem alguns temas que a gente vai falar, que alguns alunos dominam com muita mais propriedade do que nós mesmos, porque ele é um assunto que ele gosta muito e ele tem aí toda a rede, né? Toda a rede de internet ao seu favor para suas pesquisas. Por isso que é muito importante, né? Nós procurarmos fazer algum curso, alguma leitura, alguma visita à exposição, alguma coisa diferenciada do que o nosso aluno também faz. Eu, por exemplo, estou fazendo aí um curso, imaginem, teatro online. Há tempos atrás, nunca imaginei poder fazer um curso de teatro online. Confesso que teatro nunca foi o meu forte, né? Eu sempre tive um pouco de vergonha, mas também eu acho que assim, a minha formação não me deu base, né, para trabalhar teatro. Então, o que eu fiz? Eu sempre busquei muito, sempre estudei muito, li, né, busquei informações, busquei estar me atualizando, já fiz alguns cursos também, já fiz um curso de teatro presencial e nesse momento estou fazendo um curso de teatro online. E cada um de nós tem buscado aí alternativas para que estejamos preparados ao ensinar. Por esse motivo, né, eu convidei aí alguns professores para que contassem para a gente como estão se repertoriando, né? Seja por leitura, curso, exposição, musicais, e alguns deles aceitaram aí o meu convite, e a pergunta era: como você, professor de arte, amplia o seu repertório? Vamos ouvir o que alguns colegas têm a nos dizer e a compartilhar? Anotem aí, anotem todas essas dicas que são valiosas, né? E a gente sempre aprende um pouquinho com o outro. A primeira colega aí que eu vou chamar é a Angélica. E aí, Angélica, conta pra gente como que você se repertoria em arte. Boa tarde, meu nome é Angélica, eu sou professora de arte aqui na DE de Capivari, trabalho em Rio das Pedras com o ensino médio e com o Fundi 2. E eu já tenho aí quase 30 anos de sala de aula, tá? Então a Késia pediu que hoje eu viesse falar um pouquinho sobre como que eu me atualizo, como que eu busco repertório para trabalhar com os alunos hoje em dia. Quem é mais antigo, assim como eu, vai saber que a gente teve uma faculdade, uma universidade e um começo de carreira muito diferente do que é hoje. A disciplina de arte, ela sofreu muitas mudanças nesse decorrer dessas 3 décadas aí que eu trabalho, tá?
Então, desde que chegou esse novo material, novo não, porque já tem acho que uma década, né? Um pouquinho mais de uma década, esses livrinhos, o Caderno do Aluno, eu confesso que eu também levei um susto quando eu os recebi. E aí? O que fazer? Como é que a gente vai lidar com isso, com essa nova proposta? Como chegar no aluno contemporâneo, no aluno de 2020, no aluno de 2019, hoje, então, no aluno da era digital, da educação à distância. E, gente, eu posso dizer para vocês o seguinte, inclusive falei para a Késia que eu ia ser muito sincera na minha resposta, né? Eu leio, então eu engoli o material. Quando ele chegou, mesmo as séries que eu não tinha aula, eu li. Eu li todo ele, todos os exercícios, todas as atividades. Eu entrei em todos os sites de busca, de sugestão que tem no livro, porque eu não consigo trabalhar aquilo que eu não domino, aquilo que eu não sei. É um risco muito grande, a gente não pode entrar a dar uma aula que a gente não sabe. Quando eu peguei esse caderninho, tinha um monte de coisa que eu não sabia. Então, o material por si só já é rico. Então, eu leio muito, eu leio. Eu fuço, gente, eu fuço internet. A internet tem um monte de site bacana, um monte de site com ideias legais. Por exemplo, eu não sei falar o nome, minha menina brinca que eu não sei falar inglês, Pinterest. Eu não sei como fala, né? Mas esse aí tem um monte de sugestões. Eu até anotei aqui alguns que eu tenho olhado hoje em dia. Sites de arte que são muito bacanas. Arte Contexto, Arte que Acontece, Somarte, Bigorna. Leio muito ainda Ana Mai Barbosa, eu gosto muito dela. E a internet, gente, arte contemporânea, visitem museus contemporâneos, ideias, uma coisa puxa a outra. Você tem que estar antenado no que acontece no mundo hoje, no que acontece no mundo hoje. Então, era isso que eu tinha para dizer, é ler. O professor nunca está completo. Eu estou em fase de aposentar aí, se não tivesse mudado a lei, era mais um ano só. E eu ainda sinto a necessidade de buscar informações. Sites e mais sites. Eu não tenho nem aqui para falar mais algum nome específico, porque eu vou procurando, eu vou entrando, eu leio, eu vejo ideias. Eu acho que é esse o caminho. A gente precisa se reinventar sempre. E é isso. Um abraço, espero que tenha ajudado. Muito obrigada, Angélica. Outro abraço para você. Contribuiu, sim, muito, né? E a Angélica nos fez lembrar aí, o pessoal que tem mais experiência na rede, quando chegou o material, o caderno do aluno lá em 2008, 2007 a revista, né? E 2008 o caderno do aluno, nós nos assustamos muito. Mas por quê? Porque nos tirou totalmente da zona de conforto. Tudo aquilo que a gente achava que sabia foi desconstruído, né? E nós tivemos que estudar muito. E nesse momento está acontecendo exatamente a mesma coisa, uma desconstrução, né? A forma que a gente sabia dar aula está sendo desconstruída para que a gente possa aprender aí também esse novo formato. E o caderno do aluno, o caderno do professor, ela lembrou muito bem, ele traz informações muito ricas e muito importantes. Por isso que eu sempre digo que é muito importante que você prepare a sua aula, caderno do aluno e caderno do professor. Porque o caderno do professor nos subsidia, né? Ele traz informações preciosas para que nós possamos aí repertoriar também o nosso aluno. Tá bom? Muito obrigada, Angélica. Eu vou chamar a próxima professora, a Aleph. E aí, Aleph, quais são suas dicas? Ser professor é desafiador. Ser professor de arte é mais desafiador ainda, né? Normalmente, muitas pessoas não entendem o que realmente é a disciplina de arte. Isso às vezes torna o nosso trabalho desgastante, né? Mais difícil, mais complicado. Mostrar para as pessoas a real finalidade e o quão importante é ter um olhar artístico, aprender, né, a arte, as suas linguagens. A disciplina de arte, ela é uma das mais complexas, porque todas as outras se ligam a ela, né? Para você explicar sobre um quadro,
né? Fazer uma leitura de um quadro com um aluno para que ele entenda 100% sobre aquele quadro, você vai precisar de história, vai precisar de geografia, vai precisar das outras disciplinas. Então, você não vai ter que entender só da sua, você vai ter que entender muito mais, né? Quando você vai trabalhar música, você vai ter que falar muito mais do que a história da música, você vai ter que trabalhar a questão musical. Quando você vai falar de teatro, você vai trabalhar a questão corporal, entre educação física, né, ciências, e aí por diante. Então, é uma disciplina muito complexa. De que forma que eu tenho acesso a essas informações, né, para ter ideias novas e tudo mais? Eu sempre procuro me inscrever em sites e também pelo YouTube em canais, por exemplo, do Conservatório de Tatuí, de algum museu, por exemplo, Museu Afro. Tem canais que eu utilizo para informações, tem vídeos curtos que dá para você mostrar exemplos para os alunos, ou de sinfônicas, de grupo de teatros, por exemplo, do Circo de Soleil, porque esses, tanto no site, quando você se cadastra, eles enviam no seu e-mail, ou ali pelo YouTube, se você se inscreve, você sempre recebe as novidades dele. Isso faz com que você possa enriquecer a sua aula. Neste momento, recebo o meu carinho, né? Eu sou a professora Aleph e quero deixar aqui o meu carinho para vocês. Até mais. Muito obrigada, Aleph, pela sua contribuição, nosso carinho também para você. E a Aleph lembrou de um ponto muito importante aí, né? Quando a gente estuda uma obra de arte, não é simplesmente o contemplar. Quantas coisas a gente pode explorar com uma obra de arte, né? O período, o figurino, as roupas que eram usadas, a época, o que o artista quis dizer com aquilo, o que nós sentimos com aquilo. Então, quanta coisa. E o elo aí, a ligação com os outros componentes curriculares. Muito bem, Aleph, muito obrigada aí pelas suas dicas. Agora eu vou chamar a Neia. Eu sou a professora Neia, eu trabalho na escola Nuziata e me senti muito honrada com o convite da Késia em poder falar rapidinho, né, sobre a minha forma de trabalhar com os alunos. Bom, eu gostaria de começar dizendo que eu sou uma pessoa curiosa de natureza. E eu gosto de pesquisar não por obrigação, mas por gostar mesmo, por paixão. Então, eu gosto de pesquisar para me atualizar, né? Eu quero saber o que tem de novo na área das artes. Eu gosto muito de assistir documentário. Eu gosto de levar os meus alunos para as exposições, né, que estão em cartazes, para esses acervos permanentes também. E as pessoas sempre me perguntam assim, e eles entendem? E eu vou falar para vocês, olhar as obras é, assim, uma das últimas pretensões que eu tenho que eles façam. Mas, na realidade, quando eu saio com eles, a ideia é que eles se socializem, que eles saiam daquele mundinho deles e que eles tenham uma visão maior de mundo. E quando a gente sai para fazer uma excursão, eles veem muito mais do que as obras. E eles têm também um tempo para olhar para dentro de si e se fazer algumas perguntas. Dentro da sala de aula, eu procuro, sempre eu tenho uma pergunta para eles, fez sentido? Eu entendo que na vida, muita coisa tem que fazer sentido para você se interessar. Então, essa é uma pergunta constante nas minhas aulas, se está fazendo sentido. E para que serve isso? Sempre eu questiono com eles, a arte serve para quê? E eu bato sempre na mesma tecla, que a arte é uma imitação da vida real. Então, se você quer saber como está o mundo, como estão as pessoas, então você observa a arte. Porque eu entendo que os artistas são os visionários, os primeiros visionários a ter essa visão de mundo, né? Como Leonardo da Vinci, que era 100 anos à frente do seu tempo. É isso.
Muito obrigada, Neia, pela sua contribuição, pela sua fala aí sincera, né? Eu já fui em uma das excursões que a Neia promoveu aí para os seus alunos, e o quanto é importante isso, né? O professor ser curioso, professor pesquisar, professor estar à frente do seu aluno. Muito obrigada, Neia, pela sua contribuição. E a próxima professora aí que eu convidei vai ser a Ana, que vai contar um pouquinho aí como que ela vem se repertoriando para suas aulas. Olá, Ana! Obrigada, Kézia, mais uma vez pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho, né, que eu tenho tentado desenvolver com os alunos. Um dos recursos que eu tenho utilizado como repertório de trabalho é essa ferramenta aqui desta página, tá? Que é o espetáculo online, espetáculos de teatro na categoria infantil. É uma plataforma que foi utilizada por vários grupos de teatro e companhias de teatro do Brasil que disponibilizaram seus espetáculos, as gravações de seus espetáculos aqui nessa plataforma, para que pudéssemos assistir de forma gratuita, tá? Foi uma ferramenta que foi indicada por um colega, tá? E hoje eu estou aqui dividindo com vocês. E é esse vídeo. Eu disponibilizei uma parte para eles e eles gostaram bastante, que eu falei sobre a iluminação, as cores que são utilizadas para a iluminação, o recurso da indumentária, das roupas que são utilizadas com o chroma key para você gravar, né, onde existe uma roupa especial que o ator utiliza, para depois passarem para a filmagem, né, para a gráfica, né, da montagem do jogo, né? E com esses recursos, são vários profissionais que são contratados para trabalhar, tanto na parte da computação gráfica, né, da formação de cada cena, os diretores, os editores de cena, né, e também aqueles diretores de imagem, né, que vão captando cada imagem para poder montar o seu jogo depois. São vários profissionais. E aí eu quis mostrar isso para eles desta forma. Vocês podem ver que em cada cena existem vários profissionais por trás disso. É utilizado num cenário ali, né, de um estúdio, né? E aí eles vão montando cena por cena, quadro a quadro, né? Até chegar ao resultado final, que é o jogo que é disponibilizado para venda, né? Para os seus consoles. Bom, esse é o recurso que eu tenho utilizado. Muito obrigada a todos, tá? Gratidão à equipe gestora da Escola Genia Brilhante, gratidão à equipe gestora da Escola Valdemar Tomazini, aos meus colegas todos, que temos lutado e tentado procurar o melhor recurso para um trabalho satisfatório. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Ana. Eu amei essa dica. Eu tenho certeza que os seus alunos também gostaram bastante, né? Os bastidores dos jogos FIFA e os efeitos do chroma key aí para uma gravação, os figurinos, como que é feito todo esse processo. Muito bacana mesmo. Muito obrigada pela sua contribuição. E agora eu chamo a Edinalva, a Nalva, para dar as suas dicas aí de como ela tem se repertoriado. Fala aí, Nalva. Professor de arte estuda? Estuda, e muito. Eu sou Edinalva, da Escola Genipe Mazzoni, em Cardeal Elias Fausto. Eu sou naturalmente sinestésica, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer para eu conseguir compreender e poder explicar melhor para os meus alunos também e sentir na pele quais são as dificuldades que ele pode ter. O professor, ele é um eterno aprendiz, né? O conhecimento não é estanque, não termina ali quando eu sair da faculdade. Na verdade, é ali que começa, quando você chega na escola, você descobre, eu não aprendi isso, e
agora é correr atrás. E sempre terá algo novo a experimentar, conhecer, para ser um profissional melhor também. Se o conteúdo é teatro, eu preciso me nutrir de conhecimento, eu tenho que estudar teatro, eu tenho que assistir a um teatro, eu preciso experimentar, né? Ah, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, todo mundo tem, né? Mas a gente se joga, né? A qualidade do professor de arte é essa, a gente se joga, passa óleo de peroba na cara, pega a molecada, leva para o pátio e é uma das maiores e melhores experiências. Saber o quanto ele se desenvolve, o quanto a criança muda, né, para melhor, a desenvoltura dela passa a ser outra coisa depois disso. Foi uma das melhores experiências que eu já vivi dentro de escola pública. Se o conteúdo é dança, quem nunca arriscou um 2 para lá, 2 para cá, mesmo que tenha passado vergonha? Vergonha é uma coisa que com o tempo ela acaba desaparecendo. A experiência nos deixa mais soltos. Então, da mesma forma que você precisa assistir teatro, você tem que ter contato com espetáculos de dança. Ah, mas eu não consigo ir sozinho, eu não sei dirigir, eu não tenho carro. Hashtag partiu excursão. A maioria das companhias, elas estão nas redes, tem as suas lives agendadas de espetáculo ou aulas ao vivo. Não dá para sacudir a escola, né? O professor de arte tem esse poder de sacudir, de movimentar a escola. Nesse momento não dá. Então, cabe a nós o quê? Pesquisar, fazer boas indicações de vídeos. Na rede tem de tudo. O YouTube é um perigo, né? Até cortar o cabelo sozinha a gente aprende. Mas é preciso selecionar. E às vezes o aluno não tem essa noção, não tem esse conhecimento. O professor já tem aquele DIY de fábrica, né? Já vem no DNA, o faça você mesmo. Mas às vezes a gente precisa de algo mais para poder ajudar o nosso aluno. Eu peço para ele fazer uma maquete, para desenvolver uma maquete em casa. Mas ele pode não ter o material e eu tenho que me antecipar, saber quais são os problemas que ele pode enfrentar. Ah, então vamos sugerir. Ah, mas ele pode pesquisar? Pode, né? Mas quanto mais a gente munir esse aluno de opções, melhor será o trabalho. Então, como é que faz uma árvore com uma bucha? Como é que faz a árvore com pó de serra? Como é que faz de papel machê? Então, a gente revisita aí os nossos conhecimentos, aprende novas técnicas para poder passar isso para eles também e tornar os trabalhos cada vez melhores. A gente carrega aquele estigma, né? Professor de arte tem que ser criativo. Ah, isso é uma responsa, né? E como é que a gente faz para ser criativo? Estudando, pesquisando. Professor de arte, ele é xereta, naturalmente. Tenho sofrido, minha gente, com esse novo modelo de aula, né? Enfrentando as minhas maiores dificuldades, que é a tecnologia, é o que eu tenho estudado ultimamente. Porque na escola sempre tem aquele aluno que socorre o professor, né? Ah, é na sala de informática, é na sala de audiovisual, alguma coisa não funciona, tem sempre alguém para te dar uma mãozinha. E agora não dá mais, né? Fiz recentemente o curso de tecnologia na prática, porque é uma necessidade minha, e eu continuo estudando, continuo assistindo vídeos com várias dicas, porque eu também não tenho equipamento necessário, assim como meu aluno na casa dele pode não ter também. Então, saber o básico, né? Que eu preciso fixar a minha câmera, que ela tem que estar reta, que eu tenho que olhar na câmera, que eu preciso ter uma luz de frente, luzes laterais, que eu preciso me destacar do fundo. Todos esses elementos são muito, muito importantes. Aí tem dia que você fica em casa parecendo louco, procurando parede, um lugar iluminado, um canto para fazer um cenário, um cômodo que esteja em silêncio para você conseguir gravar, e que é uma coisa bem complicada, gravar em casa. É terrível. Eu nunca fui boa em jogos, falar em gamificação até arrepiava, né? Mas no momento é o que eu tenho estudado, né? Como fazer animações, como montar um cronômetro no PowerPoint, gente, né? Para alguns é básico, bobagem. Para mim não, para mim é complicado, né? Fiz um tabuleiro para batalha naval. Até que as animações funcionassem realmente, eu gastei uma semana, né? Mas vamos que vamos, a gente continua estudando, porque o propósito é tornar as aulas mais atraentes, trazer o meu aluno de volta. Ainda temos muito para fazer, ainda temos muito que aprender, que a gente não pode desanimar. Então, bom trabalho para Nalva, muito obrigada. Você fez muitos apontamentos aí importantes do quanto nós temos que ser curiosos, pesquisar,
nos nutrir, né, de arte, nos permitir. Uma coisa, você me fez lembrar uma coisa engraçada, eu sou muito tímida, tenho muita vergonha, até para gravar esse vídeo, mas dos meus alunos eu não tinha vergonha. E eu tinha essa consciência que para eles fazerem, eu tinha que fazer primeiro junto, né? Então eu sempre participei junto com eles, passava o óleo de peroba e ia lá, né? Porque se você não participa junto, se você não se mostra, né? Se você não dá o exemplo, o aluno não vai fazer, né? A gente só pedir para que ele faça você, né? Então, é muito importante nós participarmos. Muito obrigada pela sua colaboração, pelas suas palavras, pelas suas contribuições. Viu, Nalva? Eu vou chamar agora a Rafa. Oi, Rafa, quais são as boas novas e o que você tem aí para contribuir com a gente em se repertoriar? Seja bem-vinda. Bom dia, caros colegas arteiros. Meu nome é Rafaela, eu sou professora há 10 anos e hoje eu sou efetiva na Escola Maria de Lourdes Tipo Steffen, na cidade de Indaiatuba. Eu vejo na tecnologia um grande recurso e um grande aliado para que os nossos alunos aprendam mais. Eu acho que o ensino que faz a diferença e que muda a vida dos alunos são aqueles que estão contextualizados na realidade do aluno. Então, eu vejo uma importância muito grande que os professores eles se atualizem constantemente e dentro a essa proposta, usando a tecnologia. Então, eu busco sempre usar a tecnologia e uma coisa que eu sempre priorizo nas minhas aulas são aulas democráticas. Então, eu acho que se a gente quer alunos que sejam mais autônomos, se nós desejamos alunos que sejam protagonistas da sua própria vida, é importante que nós estimulemos a sua criatividade. Então, eu sempre peço a opinião deles em como eles querem desenvolver as propostas de conteúdos nos trabalhos que nós fazemos, e sempre dá muito certo. E eu vejo que muitas vezes os professores eles são resistentes a usar a tecnologia porque não sabem lidar com aquele recurso, não sabem lidar com aquela ferramenta, e o aluno acaba nos ajudando muitas vezes. Então, se você dá essa possibilidade de que o aluno se sinta importante, de que ele se sinta parte da aula, ele vai te ajudar e vai ser muito produtivo, né? Então, não tem por que não usar a tecnologia nas nossas aulas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que todo profissional ele é capaz de se adaptar, né? Então, a gente está aí a prova da pandemia, nós nos adaptamos rapidamente, então não tem por que a gente deixar de se atualizar. Eu pesquiso bastante, é dessa maneira que eu consigo trazer coisas novas para os meus alunos, né? Então, tá aí o pai Google, que ajuda qualquer um. O Google hoje ensina você a fazer todo tipo de coisa, então tem tutorial para tudo no YouTube. Não tem por que a gente se limitar e falar que não consegue, basta a gente pesquisar e tudo vai dar certo. Eu acho que aulas com projetos e interativas e que acabam, com certeza, desenvolvendo o trabalho colaborativo nos alunos. Então é isso, usem a tecnologia e aproveitem de tudo que a atualidade tem para nos proporcionar, para que nossas aulas sejam melhores. Um beijo, tchau. Outro beijo para você, Rafaela. Muito obrigada pelas suas contribuições. A Rafaela já fazia vários trabalhos tecnológicos antes mesmo, usando muito a tecnologia antes mesmo desse ano, né, da pandemia. Então, a Rafaela tem muito aí a nos ajudar, a contribuir. Rafa, contribua, colabore e compartilhe mais os seus trabalhos lá no nosso grupo, né? Que é sempre muito bem-vinda toda essa colaboração. Sempre estarmos atualizados, né, no mundo do nosso aluno, no cotidiano do nosso aluno. Muito obrigada, viu, Rafaela, pela sua contribuição. Eu chamo agora o Edgar. Como será que o Edgar se recicla? Como será que ele se repertoria aí com a arte? E aí, Edgar?
Olá, Kézia, pessoal aí de Capivari e tal, professores daqui da região, né? Eu sou Edgar, professor de artes há um tempo, né? 20 e poucos anos. E como que eu faço para estar sempre motivado a estar produzindo? Bom, eu não tenho uma receita pronta, eu não sei dizer para você o que me leva a estar sempre produzindo, mas eu estou sempre produzindo, né? Sempre gostei de desenhar desde a minha infância, eu sempre busco informações, né? Por exemplo, agora nesse momento, eu estou tentando adquirir uma técnica de pintura. Eu quero desenvolver uma técnica de pintura diferente. Então, eu consulto sites, pesquiso aqui, pesquiso ali, até eu chegar no resultado. Aí, o que eu faço? Vou lá, compro um material um pouquinho, faço os testes aqui no meu laboratório, que é aqui minha área aqui em casa. Enfim, eu estou sempre procurando, né? Estou sempre procurando. São as artes visuais que sempre me moveram desde a infância. A música também sempre me moveu, sempre fui ligado à música, sou ligado à música até hoje, escrevo música para meus alunos e tal, etc e tal. Eu não tenho muita habilidade com a linguagem do teatro, não tenho, e com a linguagem da dança menos ainda, mas são linguagens que eu tenho que trabalhar. E essas aí que eu estou sempre correndo atrás, buscando bastante informação, para ter condições de estar multiplicando isso com os alunos da melhor maneira possível. Então, a dica que eu sempre dou, né, é para que cada professor, cada educador, cada arte educador veja qual que é a linguagem que ele tem mais afinidade, procure estar sempre praticando ela. Por exemplo, se eu pinto, se eu desenho, tenho que estar sempre pintando e desenhando. Se eu toco, etc., é da mesma forma. Tem uma colega minha que ela é da dança, ela está sempre participando de eventos de dança, ela está sempre mandando material para a gente relacionado à dança. Não é minha praia, mas eu dou uma olhadinha, dou uma conferida que vai estar me ajudando. Então, cada um dentro do seu potencial vai estar sempre buscando mais informações, né? Eu desenho desde criança, pinto faz muito tempo. E mesmo assim tem um monte de truque aí na pintura que eu não sei, não consigo. Então eu procuro tentar aprender, tentar evoluir, né? E isso vai ajudando, vai ajudando, porque ao passo que eu tenho vontade de fazer arte, isso contagia os meus alunos, né? Eu acredito que se eu não tiver vontade, essa curiosidade sempre que permanente em mim, os meus clientes, que no caso seriam os meus alunos, por menor que sejam, eles percebem, né? Eles sentem isso aí. Então, eu digo assim, né? O que o professor de arte, a professora de arte tem que ser? Curioso, né? Curioso. Nós temos que ser curiosos e tem que estar sempre buscando a informação. Beleza? Não sei se ajuda, mas é por aí. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Edgar. Ajuda sim, sempre ajuda, né? E sempre obrigada aí por você compartilhar os seus trabalhos, as suas ideias lá no nosso grupo, sempre contribuindo. Muito obrigada mesmo. E você falou aí uma coisa, né? Nós precisamos estar contagiados para contagiar o nosso aluno. Exatamente isso. A gente precisa estar motivado, a gente precisa estar encantado. Arte é encantamento. Nós precisamos mostrar esse encantamento para encantar o nosso aluno. Porque se a gente chega e pede só para ele fazer, né? Você não traz todo o estímulo, o encantamento que tanto precisamos. Muito obrigada, Edgar, pelas suas dicas sempre, viu? Mas agora eu quero saber de você, professor, como você tem se monitorado? 3 minutos aí para que você possa escrever no chat. Estou anotando, tá? Você, professor, tem ampliado o seu repertório em arte, participe. Pode dar sugestões de sites, de links,
por todos que participaram, as participações e as dicas aí sempre muito valiosas. Estou anotando aqui todas as dicas e tenho certeza que vocês também estão. Eu também sou movida pela curiosidade e pelo saber. Muito obrigada por todas as contribuições. Sempre muito importantes. E agora, arte no processo educacional. Vamos refletir, né? Levando em consideração aí o momento em que vivemos e todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, qual a importância do componente curricular de arte para os nossos alunos? Você, professor de arte, desenvolve um trabalho pensando na valorização da arte na sua escola? E eu trouxe aí um estudo, né, da obra aí da Susan Langer, uma filósofa, escritora e educadora, especialista em filosofia da arte. Langer diz que as artes são linguagens que complementam a linguagem verbal, que existem 3 diferentes linguagens: a verbal, a científica e a apresentacional. Você já ouviu falar, professor, da linguagem apresentacional? A Langer também é conhecida por suas teorias sobre a influência da arte na mente humana. E ainda nos diz, né? A linguagem apresentacional é aquela que você não consegue traduzir em outras linguagens. Ela está presente na arte, que articula a vida emocional do ser humano. Um indivíduo com essas 3 linguagens bem desenvolvidas está apto a conhecer plenamente as outras áreas do conhecimento, a aproveitar mais o mundo que o cerca. Ela identifica ainda como um traço específico do ser humano a capacidade de elaborar símbolos. A linguagem verbal, diz Langer, não é o único símbolo que usamos. Segundo a autora, a linguagem apresentacional faz o que a linguagem discursiva não faz. Vamos citar como exemplo uma apresentação de dança africana. Como traduzir em palavras o ritmo, os movimentos do bailarino, o figurino, aliados ao som da música que remete a um ritual africano? A gente só consegue imaginar isso se a gente já viu isso alguma vez. E a gente só consegue sentir, contar quando a gente vê. Todos esses recursos musicais e coreografias que constituem a dança mostram uma experiência impossível de ser traduzida verbalmente. Essa é a linguagem apresentacional, aquela que a gente sente. Dessa forma, a arte cria símbolos apresentativos que permitem por si mesmo a transmissão de sua significação. E isso pode acontecer de forma análoga entre o nosso interior, ou seja, o que sabemos, e a apresentação artística. A arte é sempre uma articulação de sentimentos. Então, professor, para quem já sabia, né, e para quem não sabia, a linguagem apresentacional é aquela que nós permitimos que o nosso aluno vivencie, que ele sinta, né, e que ele traduza aquilo que ele vê ou aquilo que ele sente. Então, você, professor, está permitindo isso? Isso é muito importante, né? Que você continue fazendo esse trabalho. E aí, tudo que nós falamos até aqui embasa aí a importância de que saibamos como está a aprendizagem do nosso aluno. E o Programa de Recuperação e Aprofundamento do Estado de São Paulo, da SEDUC, né, nos traz que habilidades ainda precisamos desenvolver para avançar. E quando falamos avançar, seja avançar para o 4º bimestre, ou seja, para avançar para 2021. Será que o nosso aluno está preparado para avançar?
E aqueles que já estão preparados estão sendo desafiados a avançar ainda mais? Que desafio nosso, né, em 2020? E por que aí aplicar a recuperação? Por que a SEDUC está nos propondo um projeto de recuperação? Maria Cecília Belchior, no livro O Sucesso Escolar através da Avaliação e da Recuperação, nos diz: se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando. Aqueles conteúdos que são pré-requisitos para outros vão gerando novas dificuldades que passam a crescer como uma bola de neve, ficando muitas vezes intransponíveis. Por isso a importância da gente parar, da gente analisar aquilo que o nosso aluno ainda precisa recuperar. Quais são os principais benefícios da recuperação? A possibilidade de detectar e eliminar defasagem de aprendizagem, a garantia de que os alunos tenham todos o conhecimento necessário para avançar na vida acadêmica, o respeito às diferenças dos estudantes para que eu possa verificar e oferecer novas oportunidades, alternativas de aprendizado conforme suas dificuldades, a criação de um significado mais profundo e eficaz aos processos de recuperação, o desenvolvimento de atividades pedagógicas a partir de avaliação contínua e monitoramento do aprendizado aos estudantes. Então, esses são os principais benefícios aí da recuperação e eles estão sendo colocados também no documento orientador para o componente de arte. E o que seria fazer essa recuperação em arte? Nós temos aí o documento, né? Elencando uma habilidade essencial de um ano série e, a partir dele, identificar a habilidade de suporte. Então, olha só, nós tínhamos as habilidades de arte lá no nosso planejamento do começo do ano. A partir de abril, nós começamos a ter habilidade essencial, que é o mínimo que o meu aluno deve atingir para avançar. E a rede, né, vendo todas as dificuldades, vendo todos os resultados dos nossos alunos, a SEDUC está nos apresentando nesse momento uma habilidade de suporte. E o que seria essa habilidade de suporte? Seriam habilidades de anos anteriores que contribuam para o desenvolvimento da habilidade essencial. Então, o documento orientador nos traz isso já, né, nesse momento, alguns exemplos de como isso pode ser feito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós temos lá a matriz essencial, né, a matriz das habilidades essenciais, baseadas aí no currículo paulista no ensino fundamental e no currículo oficial aí no ensino médio. Em língua portuguesa e matemática, apresentadas aí nas sequências de atividades no material Aprender Sempre. E os demais componentes, nós temos aí como material o São Paulo Faz Escola e o PNLD, que são os livros didáticos. Além das aulas presenciais, quando nós tivermos no nosso retorno, e o Centro de Mídias. A matriz de habilidades essenciais. O que são essas habilidades essenciais, né? Como já falamos, é um recorte do currículo paulista e do currículo oficial das habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para cada bimestre, para cada série, para os alunos, para que os estudantes possam aí aprender e avançar em sua trajetória escolar. As habilidades são apenas do ano e série? Como eu expliquei agora há pouco, nós temos, não, né? As habilidades estruturantes e de suporte. Consideramos na elaboração da matriz de habilidade essencial para determinado ano, tanto as habilidades essenciais, quanto a habilidade de séries e anos anteriores,
que são pré-requisitos e necessárias para o estudante avançar em seu percurso educacional. Então, a matriz de habilidade essencial, ela traz lá um equilíbrio, né? Porque nós não estamos o mesmo tempo lá com o nosso aluno, das 7 ao meio-dia, por exemplo, né? Então, ela traz o equilíbrio do tempo e quantidade das habilidades trabalhadas, e traz aí a importância de nós priorizarmos essas aprendizagens essenciais para os nossos estudantes continuarem aí a sua trajetória com sucesso. A matriz de habilidades essenciais servirá para quê? Ela orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa, como eu já falei, né? O aprender sempre. E também vai orientar as avaliações diagnósticas, que são as chamadas AAPs. Em arte, nós não temos AAP, né? Mas nós contribuímos com a AP. O nosso trabalho, ao desenvolvermos as habilidades essenciais, nós estamos contribuindo com o trabalho de língua portuguesa e matemática. Por isso é bastante importante que eu não trabalhe o que eu quero, mas sim o que o material sugere e o mínimo as matrizes, as habilidades essenciais aí. Então, aqui nós temos um gráfico para que a gente entenda um pouquinho mais. Nós temos uma habilidade essencial que muitas vezes não está dando conta, né? E o objeto de conhecimento aqui. Então, eu vou buscar lá numa habilidade de suporte, vou pegar meu material regular lá de anos anteriores, de séries anteriores, para contribuir para essa habilidade essencial. Então, vamos ver um pouquinho mais. Nós temos aí o nosso material, um entrelaçamento das habilidades, desde o primeiro ano, dos pequenininhos, até a terceira série do ensino médio. Nós temos aí articulando o nosso currículo, mais o documento orientador que está sendo disponibilizado agora para nós. Os PCs devem ter compartilhado com vocês, e eu também já compartilhei no início dessa semana aí o material, o documento orientador das habilidades de suporte. Um exemplo para que a gente possa compreender como é. Como funciona esse entrelaçamento entre sequência e o material? Então, nós pretendemos aí recuperar as habilidades em defasagem e aprofundar as habilidades adquiridas, para permitir avanço nas habilidades do próprio ano e série, ou para desenvolver o percurso aí do quarto bimestre, ou ainda do ano seguinte. Então, aí nós temos um exemplo, né, um gráfico, digamos assim, para que a gente possa ver como vai funcionar esse trabalho da recuperação e aprofundamento. Nós temos lá o levantamento como ativação inicial, o levantamento do conhecimento prévio do nosso aluno, com elaboração de perguntas, experimentos, textos científicos, entre outros. Nós devemos fazer uma contextualização disso com o cotidiano do nosso aluno, com a escola, a residência, a comunidade, prever aí os objetivos da aula e analisar se a habilidade já foi contemplada. Se a habilidade não foi contemplada, nós vamos buscar lá numa habilidade suporte, né, para fazer o desenvolvimento de atividades estratégicas para organização dos tempos e espaços e intervenções pedagógicas. Então, eu vou fazer uma intervenção naquilo que o meu aluno não está conseguindo atingir, para que ele possa desenvolver com um assunto mais básico, digamos assim. E a finalização disso é a sistematização dos objetos de conhecimentos aprendidos e a verificação do objetivo da aula e pontos de atenção para o encadeamento das próximas aulas. Então, nós temos aí uma sugestão,
de rotina para as aulas focadas na recuperação e aprofundamento, os professores com 2 aulas semanais, como é o nosso caso, que nós trabalhemos pelo menos uma aula aí a cada 15 dias focada em recuperação e aprofundamento. Qual a metodologia a ser adotada aí para atingirmos os objetivos esperados? Nós não devemos aí usar a mesma metodologia em que o aluno não conseguiu desenvolver a habilidade. Por muito tempo, professores davam aí a mesma prova para o aluno na recuperação. E ainda diziam, eu dei a mesma prova e ele não fez, ele não conseguiu fazer. Como se fosse sorte do nosso aluno refazer o que ainda não aprendeu. Então, diante disso, nós temos aí, que metodologias nós devemos trabalhar para desenvolver o nosso aluno, né? As metodologias ativas, a gamificação, que nós já vimos algumas ideias e já vimos aí relato de professores que já estão aplicando a gamificação. A pedagogia da presença, que tem como objetivo abrir espaços que permitam ao adolescente tornar-se autônomo, solidário e compromissado consigo mesmo e com os outros, integrando de forma positiva as manifestações desencontradas de seu querer-se. Nós temos também os 4 pilares aí da educação sendo trabalhados nesse momento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Então, olhe quanta coisa nós já estamos trabalhando, mas a gente precisa sistematizar. As metodologias ativas, principal que nós estamos trabalhando nesse momento, né? Ou vamos trabalhar no retorno, o ensino híbrido, as aprendizagens aí personificadas, colaborativas e orientada, tudo isso para o desenvolvimento da aprendizagem do nosso aluno. Então, aí nós rompemos com o modelo de aula tradicional e reorganizamos os espaços para a inovação, especialmente no começo, quando professores e alunos estão se adaptando, né? Foi o que aconteceu conosco. Saímos da zona de conforto e colocamos em prática abordagens de aprendizagens colaborativas. E alguns exemplos aí das metodologias ativas, em cinzinha ou azulzinho claro aí, aprendizagem por gamificação, aprendizagem em ensino híbrido, mão na massa, sala invertida. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. Nós temos aí aprendizagem se constrói num processo equilibrado entre 3 movimentos principais. A construção individual, em que cada aluno percorre seu caminho. A grupal, em que aprendemos com os semelhantes, os pares, e a orientada, em que aprendemos com alguém mais experiente, com um especialista, um professor. Então, é dessa que nós vamos falar mais um pouquinho, dessa aprendizagem orientada, que eu preciso do professor para me guiar, para me desafiar. E a recuperação aí, aprofundamento no Centro de Mídias, a partir do dia 13 de outubro, já está previsto aí algumas aulas para os nossos alunos, focadas em recuperação e aprofundamento, com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos nossos estudantes. Então, vai ser preciso aí que nós falemos com os nossos alunos, né, que está sendo retomado algumas coisas, que estão sendo retomadas algumas habilidades para que ele possa seguir, para que ele possa avançar. Tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas serão baseadas no currículo paulista, no caso do ensino fundamental, e no currículo oficial vigente do ensino médio. Nós vamos trabalhar aí, né, um exemplo, porque essas habilidades,
Elas podem também ser aliadas a outros componentes curriculares, da mesma área ou não, como um trabalho conjunto, tendo aí um maior engajamento do nosso aluno, ao mesmo tempo com vários professores. O que nós sabemos é que nós não podemos estar sozinhos, né? Então, por isso aí eu trouxe um exemplo diferente do que o material trouxe para nós, um outro exemplo para que vocês possam visualizar, para que vocês possam ter um pouco mais de ciência do que vai ser trabalhado. Então, eu peguei aí uma habilidade do 8º ano, é uma habilidade essencial do 8º ano, do 3º bimestre, do componente, do componente de arte e do objeto do conhecimento, aí, elementos da linguagem. Então, nós vimos lá, explorar diferentes elementos envolvidos na composição de manifestações cênicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira. Então, figurinos, adereços, maquiagem, visagismo, cenários e sonoplastia, e reconhecer seus vocabulários. Então, eu fui buscar lá no 6º ano uma habilidade de suporte que pode me auxiliar, investigar e experimentar diferentes funções teatrais. Ator, figurinista, aderecista, maquiador, visagista e compreender a relação entre elas no processo de criação de personagens. Eu achei ainda que eu podia buscar um pouquinho antes. Eu podia, como é o 8º ano, eu achei alguma habilidade de suporte lá no 1º ano do ensino pequenininho, dos pequenininhos, que era caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. E ainda no 3º ano, descobrir teatralidade na vida cotidiana, identificando variadas fisicalidades e figurinos em diferentes personagens. Então, vocês vão ver, vocês podem até questionar, né? Nossa, para uma habilidade do 8º ano, eu preciso voltar lá no 1º ano dos pequenininhos, né? Não, eu não preciso fazer isso. Mas esse caminho de buscar uma habilidade e suporte, ele me ajuda, ele colabora para que eu simplifique o trabalho do meu aluno e para que eu dê uma outra oportunidade para ele de uma forma diferente. Então, vamos lá ao exemplo que eu trouxe para vocês. Ativação inicial. Então, lá, a primeira parte da nossa atividade, pensando nessas habilidades de suporte, ok? Solicite para que os estudantes resgatem em suas memórias afetivas algum brinquedo e brincadeira que tenham lembrança quando criança por meio dos seguintes questionamentos. Pergunte a seus pais quais brinquedos e brincadeiras eram comuns na infância deles. Tentem lembrar de uma brincadeira que vocês brincaram na escola com os seus colegas ou que seus professores ensinaram. Lembram de alguma brincadeira onde faziam de conta que eram outra pessoa? Então, olha onde eu estou querendo chegar com essas perguntas, né? O que vem à tona quando vocês se lembram dessa brincadeira? Agora, no momento atual, existe alguma brincadeira que te traz boas lembranças? Por quê? Para contextualizar, professor, você vai trazer sugestões, vídeos de brincadeiras para ativar a memória do estudante. Por exemplo, brincadeiras de rodas, como Terezinha de Jesus, ou mais atualizada, como os tazos, as cartinhas de Pokémon, né? E quando a gente vê essas brincadeiras da época deles, digamos assim, né? As cartinhas de Pokémon
também tinham personagens que tinham características que a gente pode estar trabalhando nesse momento com os nossos alunos. Explique para eles que muitas brincadeiras tiveram origem de várias culturas, inclusive indígena e africana. Então, eu estou trabalhando brincadeiras que eles estão acostumados, ou que eles lembram, mas eu estou trazendo para a memória dele o que eu quero da habilidade do 8º ano lá. Um desenvolvimento de uma atividade indígena ou africana. Essa foi a ativação inicial. Então, as perguntas que eu vou fazer, o questionamento, trazendo o resgate da infância. Próximo, desenvolvimento. Solicite que os estudantes escolham uma brincadeira ou um conto de origem indígena ou africana, onde tenham personagens. Pesquisem e identifiquem características desses personagens. Então, olha o trabalho que ele está tendo que desenvolver aí. Após a pesquisa, oriente que eles registrem como seriam esses personagens. Então, qual seria o porte físico dele, qual a roupa que ele usa, né, os figurinos, se ele tem algum acessório, né, se ele usa algum objeto, algum amuleto, se ele tem algum acessório que ele usa sempre, se tem algum poder, né? Como seria esse personagem integrado ao nosso cotidiano hoje? Então, se eu trouxesse esse personagem para 2020, como ele seria? Então, olha quanta coisa ele está tendo que imaginar, né? Em seguida, os estudantes podem fazer um desenho, pode ser um desenho feito no papel, ou pode ser um desenho criado com Paint, por exemplo, Paint, né? Destacando as características principais da questão anterior. E uma gravação, apresentação, com uma fala desse personagem, podendo usar um fundo musical, ou seja, sonoplastia. E aí, finalizando, depois que eu ativei todas essas memórias, né, e desenvolvimento do trabalho do meu aluno, para finalizar, organize a socialização das produções artísticas, fazendo as intervenções necessárias para contribuir com o desenvolvimento da habilidade. Após a realização das atividades, essa é a principal habilidade lá do 8º ano. Espera-se que os estudantes explorem diferentes elementos envolvidos na composição de manifestações cênicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira, desenvolvendo aí figurinos, adereços, maquiagem, visagismos, cenário e sonoplastia, e reconheça os seus vocabulários. Verificação de tudo isso, como eu vou fazer? Os procedimentos a seguir propõem estratégias simples para a verificação da aprendizagem e indicação de correções de percursos didáticos. Então, retome os seus registros realizados durante o desenvolvimento das atividades, organize uma roda e converse com a turma sobre o objetivo de conhecimento que você estava buscando, né? E quais foram os modificadores que você levou para que ele pudesse atingir. Faça perguntas de forma simples, permitindo a todos que quiserem apresentar suas ideias e colocações. Essa troca é sempre muito importante, porque se eu não desenvolvi, se eu não conseguir, às vezes observando o meu colega, eu ainda tenho a chance de estar desenvolvendo habilidade. Então, até durante a apresentação do meu colega, eu tenho a possibilidade de estar compreendendo e desenvolvendo. À medida que a conversa acontece, anote palavras-chave na lousa ou verbalmente, vá dizendo para eles, para realizar um fechamento. E, se necessário, solicite que os estudantes consultem os seus registros. Então, espero que dessa forma tenha ficado aí um pouquinho mais claro para vocês
como desenvolver e como buscar essa habilidade de suporte. Vocês vão estar ouvindo isso de forma mais frequente no Centro de Mídias e nos ATPCs da escola de vocês também, e no material. Então, a minha ideia foi que trouxesse de uma forma mais prática, né, trazendo um exemplo para que você possa aí compreender como buscar uma habilidade de suporte. Nós não podemos aí nesse momento ser ilhas, né, de conhecimento, ou como diria o poeta João Cabral de Melo Neto, em Tecendo Amanhã, um galo sozinho não tece uma manhã. Então, eu trago para vocês aí apreciarem e para a gente ter certeza de que a gente não pode trabalhar sozinho, de que nós precisamos estar conectados com a nossa área de conhecimento, com os demais colegas, para que a gente possa fazer um bom trabalho. E que o nosso aluno também esteja conectado, que ele não faça atividade para você, para o outro, para o outro, para o outro, né? Que nós possamos aliar essas habilidades de suporte, que a gente possa fazer um projeto, um trabalho conjunto, para que possa colaborar também com o nosso aluno. Então, assiste esse vídeo e tenta pensar um pouquinho nisso. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol dos seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos e se entretendendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz e balão. Eu não queria nem falar mais nada, para que a gente terminasse aí com esse poema, né, e com essa reflexão de que nós não estamos sozinhos, de que juntos nós fazemos muito melhor. Muito obrigada, professor. Conte comigo sempre. Obrigada pela sua disponibilidade nesse dia, seja nesse momento ou na gravação, para que você estivesse aí junto comigo, contribuindo, colaborando. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp. Se você não participa, pede para um amigo aí passar o meu contato para que eu possa te adicionar. Nós temos também o grupo no Facebook, Trocando Arte, Diretoria de Inster Capivari. O meu e-mail, kesialilena@hotmail.com. E junto com a gravação dessa TPC, logo mais, vai um formulário de avaliação, que eu sempre digo que é muito importante que vocês respondam. Ele é meu termômetro, né? Para saber o que vocês pensam, e eu sempre digo isso, que vocês podem ser muito sinceros. Se eu contribuir, se essa formação contribuiu de alguma forma para vocês, o que vocês esperam da próxima, para que eu possa aí também orientar o meu trabalho. Como eu sempre digo, obrigada por seu empenho, fique bem. Isso também passa e vai passar, se Deus quiser. Mesmo longe, sinta-se abraçado. Receba todo o meu carinho, professor, e conte sempre comigo. Beijos. Tchau, tchau.
deixo aí uma música para que a gente possa refletir. Uma música de um espetáculo africano. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.